O medo é uma característica natural das pessoas e cada uma tem um motivo para que esse sentimento faça parte do dia a dia. Eu já fui assaltada uma vez, um celular meu, e desde esse tempo eu tenho aquele medo, fico assim assustada, aguardando ver se vem alguém suspeito. Eu tenho medo, porque aqui não tem medo. Cada dia está indo os exemplos. Está dentro de casa, chega assalto, dentro da casa da gente mesmo. Tudo não tem medo. O ar parece faltar, o coração fica acelerado, o suor molha toda a roupa, sensação de que algo ruim vai acontecer. Se você costuma sentir tudo isso, é preciso procurar a ajuda de um especialista, pois você pode estar com a síndrome do pânico. Essa mulher, que preferiu ter a identidade preservada, faz tratamento para combater esse problema. Ela conta que demorou a descobrir que sofria do transtorno. Eu já vinha com um problema de toque, transtorno obsessivo compulsivo, mas achava que era só mania, achava que era uma doença normal, né? Assim, aliás, sintomas normais. E um certo dia eu comecei a achar que eu não consegui sentir do nada. Não consegui sentir o chão, comecei a tremer muito, taquicardia, faltar o ar, certo? Aquela sensação mesmo como se eu estivesse morrendo. Estudos médicos comprovam que a síndrome do pânico é 2 vezes mais comum em mulheres do que nos homens. Os sintomas geralmente começam antes dos 25 anos de idade, mas podem aparecer depois dos 30. No caso das crianças, o diagnóstico é mais difícil. Só é possível identificá-lo nas crianças mais velhas. Cada caso é especial e o paciente é tratado com sessões de psicoterapia e medicamentos. A melhora aparece entre 2 e 4 semanas de tratamento. A síndrome do pânico é caracterizada pela constante ansiedade, que pode causar sofrimento para a pessoa. Se não for tratada, ela pode desenvolver outras complicações, como a depressão, abuso de álcool e sedativos, com prejuízos na vida profissional, social e familiar. Alguma coisa que chega a lhe assustar, o que você faz? Você já começa a controlar ou você mesmo se automedica tomando um ansiolítico para que aquilo não vá além. Isso pode ser um risco, né, doutor? Essa automedicação, quer dizer, a pessoa sente que está com ansiedade, aí busca a ajuda de um ansiolítico, e o ansiolítico, é bom dizer, que isso é prescrito pelo médico e com receita, é medicamento controlado, então a automedicação jamais nesses casos. Com certeza, até mesmo porque, como foi falado na reportagem, o medo ele é um sentimento normal da vida. Então, nem sempre é fácil você conseguir delimitar a fronteira entre o que é normal e o que é patológico. Doutor, como é que a pessoa pode começar a identificar, inclusive essa é a pergunta do Felipe, que só tem 23 anos de idade, gostaria de saber como é que a pessoa sabe que tem a síndrome do pânico. As crises de pânico, elas são desencadeadas normalmente em situações rotineiras, não necessariamente diante de uma situação de estresse. No entanto, a resposta do organismo é como se a pessoa estivesse diante de uma situação realmente muito desesperadora. Então, quais são os principais sintomas? É a taquicardia e a palpitação, quer dizer, você sente o seu coração acelerado e batendo muito forte. A falta de ar, que também é muito marcante. Sensação de formigamento no corpo, tremores e principalmente uma sensação de morte iminente. É como se você estivesse prestes a ter uma parada cardíaca e como se fosse morrer naquele instante. Essa crise, ela demora em torno de poucos segundos a alguns minutos. Normalmente ela passa. No entanto, depois da crise sempre fica um medo de ter uma nova crise. Mas a crise, durante a crise, o que o paciente pode fazer? Durante a crise, normalmente as primeiras em que a pessoa ainda não teve uma experiência similar, realmente é muito complicado ela conseguir algum grau de autocontrole. No entanto, a partir do momento que ela identificou que está tendo essas crises de pânico e procura ajuda, existem algumas técnicas cognitivas e comportamentais que ajudam bastante. Principalmente a pessoa saber que ela não vai morrer, né, que aquilo ali vai passar, e técnicas de respiração e relaxamento, que vão ajudar a se acalmar. Em algumas situações também pode ser usado alguns calmantes, alguns ansiolíticos, que podem também aliviar esses sintomas da crise. No entanto, todas essas são medidas paliativas e o correto é que seja feito um tratamento definitivo, que obviamente deve ser feito com acompanhamento profissional. Agora,
A pessoa até chegar à crise da síndrome do pânico, doutor Samuel, ela consegue identificar momentos de ansiedade ou ela consegue se identificar como uma pessoa ansiosa a ponto de imaginar, se eu não tratar a minha ansiedade, eu posso ter uma crise de síndrome do pânico? Olha, existe uma associação entre pessoas que são ansiosas e crise do pânico, mas precisamos lembrar que não é uma associação obrigatória. Algumas pessoas podem ter crise de pânico. As pessoas podem ser ansiosas e nunca desenvolver uma síndrome do pânico. Exatamente. E pode ter crise de pânico sem ser ansiosa. Então, uma das características das crises de pânico é que elas vêm de forma totalmente espontânea, não necessariamente associadas a situações estressantes. Então, em algum momento você pode estar no cinema, assistindo um filme e realmente de um momento para outro ter uma crise de pânico. Doutor, a questão do tratamento, ele é eficaz? Depois de iniciado o tratamento, o paciente consegue conviver com esse problema e ter uma vida normal? Olha, é importante a gente ressaltar aqui, Nádia, que essas crises de pânico, elas podem vir com ou sem agorafobia. O que é essa agorafobia? É medo de estar em multidões, em locais que você tenha dificuldade de sair daquele local, de fuga. Então, nos casos que você tem as crises de pânico sem essa agorafobia, normalmente a medicação ela tem um resultado excelente, né? São usados normalmente inibidores da recaptação de serotonina, que tem muita eficácia, embora o tratamento seja bastante longo. Então, hoje a gente recomenda um tratamento mínimo de 1 a 2 anos. Então, você vê que realmente demora. No entanto, o controle das crises acontece em poucas semanas, normalmente 4 semanas. Agora, quando você tem essas crises de pânico associadas com essa agorafobia, é imprescindível que, junto com o tratamento farmacológico, tenha o acompanhamento com a psicoterapia cognitiva comportamental. E essa síndrome tem cura, doutor? A maioria dos pacientes, após 2 anos de tratamento contínuo, eles não vão mais experienciar novas crises. Então, a gente pode definir que, na maioria dos casos, sim, tem cura. Eu sinto falta de ar quando viajo de ônibus, quando fico em locais fechados. O que devo fazer, doutor? É a Dediane, lá de Parnaíba. Se a sua falta de ar e a sua ansiedade, ela está associada a situações específicas, como, por exemplo, locais fechados, andar de ônibus, então aí a gente já chama uma fobia específica, não é necessariamente uma crise de pânico. Tem tratamento? Também está dentro dos transtornos de ansiedade, mas esses casos normalmente não trata com medicamento, trata apenas com psicoterapia cognitiva comportamental. Como eu ressaltei, as crises de pânico, elas podem vir em qualquer situação, nem sempre associadas a situações estressantes ansiosas. O Bruno, as crises de síndrome do pânico provocam tremores? A gente já falou assim. Sim, provocam. Provocam tremores, sim. Bom, e o que ocasiona exatamente, o que desencadeia exatamente uma crise? É a pergunta aqui do Carlos. Olha, na verdade, existe um mecanismo cerebral que ele é específico para reconhecer situações de extremo perigo e desencadear reações de pânico diante dessas situações. Seria uma forma de canalizar toda a energia do organismo para uma luta ou para uma fuga, uma questão de sobrevivência. O que acontece é que esse mecanismo, em alguns momentos, ele falha e ele começa a reconhecer situações neutras como situações ansiogênicas. Não se sabe ao certo qual é o mecanismo de ação, mas sabe-se que existem alguns estímulos que podem desencadear essas crises de pânico, como, por exemplo, o aumento na concentração de gás carbônico dentro do organismo, certo? Então, imagine você que numa situação que você está lutando e alguém aperta o seu pescoço, você está passando por um sufocamento, essa concentração de gás carbônico, ela aumenta. Então, normalmente, isso desencadearia uma reação de pânico para você lutar ou fugir. O que acontece é que, normalmente, pessoas em situações normais, mas que têm um grau de ansiedade, por uma respiração mais rápida e superficial, elas podem ter um acúmulo nessa concentração de gás carbônico, provocada pelo simples estresse, e desencadear uma crise de pânico nas pessoas que são mais suscetíveis. Muito bem, nós conversamos aqui com o médico psiquiatra, Dr. Samuel Rego, algumas pessoas ligando aqui perguntando onde é que o senhor atende, seu consultório é no Espaço Saúde, né? Exatamente, a gente atende lá no Espaço Saúde, que fica ali na Avenida Elias João Tágera, a Clínica Neurocare, no primeiro andar. Obrigada, Dr. Samuel, pela entrevista, e você pode rever esse vídeo também no cidadeverde.com, daqui a pouco nós estaremos disponibilizando